comigo e agora as ideias de uma história universal do ponto de vista cósmico. Pois é, então essas ideias, ainda vagas, Cantor se desdobra em 9 pequenos pontos. E vamos analisá-los como esse chegamos até a cheia acabou o ano. Então, as primeiras 3 composições, 3 afirmações, que são todas elas curtinhas, meia página cada uma, as primeiras 3 composições se referem ao indivíduo, às pessoas. Vamos lá, as composições se referem à pessoa humana, às suas tendências, inclinações e desejos. Analisa isso aqui, aprende de tudo que é a mola mestra da filosofia da história. Então vejamos a primeira, que é a tese central dele. Ao longo da história, as inclinações pessoais dadas pela natureza se realizarão de qualquer modo. Essas tendências que a natureza propôs sobre nós vão se realizar ao longo da história. Porque seria um absurdo que a natureza colocasse em nós tendências que não poderão ser realizadas. São todas realizáveis de uma maneira ou de outra, cedo ou tarde, agora há pouco, lá no futuro, mas elas vão ser realizadas, porque seria um absurdo da natureza, a natureza não faz absurdo, seria um absurdo que nós tivéssemos uma tendência que não se realizará. Então, um absurdo como se nós tivéssemos um órgão que não sabemos para que serve. Claro, que tem órgãos que nós não sabemos a que serviu, hoje nós sabemos tudo, mas sabemos quase tudo do funcionamento do nosso corpo. Mas suponhamos que tivéssemos aqui um órgão absolutamente inútil porque não se sabe que funciona bem, seria inútil também carregá-lo. Assim é que o ser humano progrediu, desdobrando essas tendências internas. É dessa maneira que nós saímos das cavernas para a onda. A onda começa lá nas cavernas, o começo da humanidade. Foi progredindo, se desdobrando, até se tornar uma sociedade universal. Nós saímos da subordinação a mitos, a divindades, a metafísicas e chegamos ao autogoverno, na época de Kant, o autogoverno. A subjetividade. Não tem ninguém que meter normas que venha de fora, nem Deus, nenhuma também. Eu digo, eu mando a mim mesmo. Esse é o comandante interno de cada um de nós. Pois é, nós somos da subordinação absoluta. E acho que Kant pensa um pouco a teologia, que era dominadora naquele tempo, muito mais que hoje, dominadora das consciências. Pouco a pouco, o ser humano vem descobrir que ele se autogoverna. Então, quando ele chega ao autogoverno, ele chega à sua própria maioridade. E saímos então da infância para a maioridade. E assim por diante. Portanto, isso que é as nossas qualidades internas, as nossas tendências, as nossas inclinações, ao longo dos tempos vão se desdobrando, até ser realizadas. Essa é a ideia central, que é a primeira das proposições. A segunda proposição completa a primeira. As tendências da nossa natureza
natureza se realizarão como acabamos de ver. Mas não em cada um de nós, porque nós duramos pouco. Nós duramos o quanto vivemos. Tem gente que mora aos 20 anos, outros que moram aos 30, outros que moram na infância, outros que moram aos 100 anos. Nem por isso desdobraram tudo. As qualidades e inclinações são tão ricas, tão vastas, que não se realizam no indivíduo, se realizarão na espécie. A espécie é indefinida. Dura séculos, milênios, talvez, nós sabemos já de alguns milênios para trás em que havia o pensamento humano. Então, a portadora dessas qualidades é a nossa natureza racional, sim, realizada em cada um de nós, mas, entretanto, ela não se realiza todas em mim. Elas se realizam ao longo do desdobramento da espécie. A terceira proposição, que ainda se refere à pessoa, é uma verdadeira celebração da razão, como era do posto da época. Celebra o salto da natureza racional para a liberdade. Um pouquinho, na linha do que eu falei de Hegel. O espírito que existe no fundo da natureza se desdobra em ser vivente, senciente, finalmente racional, e com a razão explode a inteligência, com a inteligência a razão explode a história. É isso. Quem faz a história é a consciência humana, é a inteligência humana. Essa celebração da razão, então, nós somos de fato uma natureza que os históricos consideram a physis física. O mundo físico não é a realidade do ar. Hoje a física para nós não é a natureza viva, toda a natureza para viva. A physis é uma irrupção, uma fonte de vida que vai se desdobrando de várias maneiras. Nós somos a physis, então, biologia, instintos, sensibilidade, razão. Este é o início do progresso moral da natureza humana. É isso que quando procura o progresso moral da natureza humana ao longo da história. É pela razão que nós descobrimos, pouco a pouco, as formas de alimentação. Quem sabe não era a nossa doença? Hoje eu estou velho, hoje eu gostaria, então sempre distraio como é que começaram as coisas, deve ser minha mania. Nós sabemos como é que nós temos a alimentação hoje. Todos os anos a nossa culinária oferece alguma coisa, todo mundo gosta dela, nós gostamos dos outros, enfim, o ser humano desenvolveu a forma de se alimentar adequada. Como é que foi surgindo isso? A vestimenta, a roupa. Como é que nós chegamos a essa maneira de nos vestir? A maneira de habitar, Mas, muito além disso, nós temos instrumentos. Nós fomos da terra lascada, que foi um grande progresso, a última forma, a último tipo de avião. É a nossa inteligência, a nossa liberdade que constrói isso. Mas ainda, nós construímos coisas espirituais, mitos, religiões, filosofias, e descobrimos a ciência, porque nós vivemos sob o império da ciência. É assim que produz o ser humano. Essas três primeiras, então, se referem
ao progresso das tendências humanas, das inclinações infinitas que vão se desenvolvendo ao longo da história, ao longo do desenvolvimento da espécie, não das pessoas. Nós passamos, claro que nós gozamos do nível de aperfeiçoamento que a natureza humana pode construir até o dia de hoje, e nós temos exatamente um bom capital de qualidades sociais construídas que nos tornamos obrigados a ser agradecidos à história que veio para trás. Para frente, a natureza humana vai se desdobrando. Eu aqui comigo já está. Vamos fazer um intervalinho de 10 minutos. 10 minutos. Aí quem tem que assinar a pegar certificado pode aproveitar agora, então. Como? No intervalo, as pessoas vão pegar o certificado se chegar na casa. Tá tudo bem. Sim. 10 minutos.